Bom dia, professora. Meu nome é Fabiano. Eu acompanhei um vídeo postado no site americano, onde eles colocavam de frente às crianças bonecos de cores brancas e cores pretas para associarem um tipo de qualidade das bonecas e as qualidades com relação à beleza e à maldade foram direcionadas ao boneco negro. Baseado na pesquisa, existe algum tipo de fundamentação para que as crianças tivessem atribuído a feiura e a maldade ao boneco negro? Fabiano, obrigada, é uma ótima questão. Eu cheguei a ver também esse vídeo e esse experimento com bonecas é um experimento clássico, que tem sido um dos primeiros que foi usado, né, para pensar em essas percepções. E eu repeti esse experimento com crianças nessa pesquisa que eu fiz, né? A gente fazia de um jeito um pouco diferente do que aparece lá no vídeo, né? A gente tinha bonecos brancos e negros, e como a gente não tinha boneca para todo mundo, a gente colocava, né, as bonecas vinham num embrulho e as crianças a gente distribuía aleatoriamente, e a gente estava bem atento para o modo como elas recebiam, e depois a gente conversava com elas a respeito, né? As crianças tinham, de fato, uma predileção pelas bonecas brancas, não é? E também tem qualidades que são associadas às bonecas brancas numa quantidade, bonecos brancos numa quantidade muito maior do que os bonecos negros e as bonecas negras, né? Por que isso acontece? Eu acho que é a grande questão, né? Eu acho, a primeira coisa é que a gente tem que reconhecer que a gente vive numa sociedade racializada e racista, não é? E a gente, para responder essa pergunta, a gente tem que buscar evidências disso em vários lugares. A primeira evidência assim, que eu levantaria em relação a isso: quando a gente foi fazer essa pesquisa, a gente precisava das bonecas. Portanto, a gente precisou ter as bonecas, né? Comprar as bonecas. A primeira, que não é surpresa para ninguém, para quem já frequentou gôndola de prateleira, né, de loja ou de seção de brinquedo infantil, a oferta é absurdamente diferenciada, não é? A gente tinha tipo 3 modelos no máximo de bonecas e bonecos negros, e todo o resto era de bonecos brancos. Então, já começa que, na verdade, o brinquedo não é oferecido para as crianças na mesma proporção, né? A proporção é muito desigual. Aí, depois a gente pode pensar, bom, quais são as referências que essas crianças têm, não é? Elas, como qualquer um de nós, circulam nos espaços sociais, não é? Se elas ligam a TV, quais são as referências que ela tem? Quem são as pessoas que estão lá? No vídeo, né? Como repórteres, como apresentadores de programas infantis, né? Quem é que elas veem lá no vídeo? Quem é a referência para elas? Né? Vamos fazer todos nós aqui vamos rememorar rapidamente quem é que elas encontram lá, que a gente vai ver que de novo tem uma desproporção, né? Essa desproporção às vezes é tão grande que chega ao ponto da invisibilidade. É como se essas pessoas simplesmente não existissem. Ou seja, o mundo, não é feito de pessoas que têm determinadas características físicas, né? E outras pessoas que têm outras características estão ausentes dali. Ou seja, a maioria das pessoas que aparecem, né, na TV são brancas, e há uma subrepresentação, de novo, né, da população negra, na publicidade, né, nos programas. Então, as crianças são também informadas por isso, né? Sem contar um conjunto de avaliações que elas ouvem no cotidiano, que elas vão ouvir dos pais, dos professores, né? Todos esses elementos juntos pesam na hora que uma criança faz uma escolha, não é?
E acabam, eu estou pensando aqui principalmente em relação à sociedade brasileira, o vídeo é sobre, né, a sociedade americana, mas a sociedade brasileira e a sociedade americana têm em comum, né, um passado escravocrata, têm em comum, no caso dos Estados Unidos, a gente sabe que até os anos 60, né, a segregação era um componente legal, inclusive, né, as interações eram mediadas por esse componente legal, que significava que existiam espaços claramente definidos, né, para brancos e para a população branca e para a população negra. Isso só vai mudar, né, a partir de uma movimentação, de uma pressão enorme da população negra americana. Então, tudo isso conforma o tipo de percepção que todos nós vamos ter e que uma criança vai ter também em relação a essas pessoas, né? E é uma evidência enorme desse conceito de preconceito racial, porque é uma preconcepção que se estabelece a partir da descrição física, não é? E que a ela se associa um tipo de interpretação do mundo e de quem são aquelas pessoas no mundo. Ou seja, uma criança, um juízo estético, o que é mais bonito e o que não é bonito, não é? Um juízo de valor, não é? Quem é que é mais correto, quem não é correto, não é? Tudo isso se associa nessa preconcepção, não é? que se constrói.